pedir ajuda para uma assembleia mais próxima, mas isso é a assembleia fazendo isso, não é o grupo dissidente pedindo, como foi no parágrafo anterior. O que acontece? Por exemplo, surge um problema e os irmãos ali, todos que estão ali, não chegam a uma conclusão do que deve fazer. Pode ser, sim, ser convidado, mas o que deixa bem claro aqui, que deve ser bem claro para nós, é o seguinte: nunca uma assembleia vai esperar de que venha outra assembleia para decidir por eles, porque a decisão de assembleia é a autoridade do Senhor no local. Então, é os irmãos do local é que devem decidir, é que devem tomar as decisões de disciplina, ou de ligar ou desligar ali, entendeu? É onde 2 ou 3 estiverem, que é o que ele vai falar no próximo parágrafo, agora no próximo capítulo, que é o terreno bíblico de reunião. Onde 2 ou 3 tiverem sido reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Isso é a base da assembleia local, onde a autoridade do Senhor é válida. Ela tem essa autoridade. Então, nós não podemos esperar que, por exemplo, a assembleia vizinha minha aqui, eles têm mais conhecimento, eu vou pedir para eles virem aqui julgar a decisão, e o que eles julgarem está bom para nós assinamos embaixo. Não é assim. Por que ele está trazendo esse assunto? Logicamente, o histórico das divisões que ocorreram entre os irmãos é que nos faz aprender essas coisas aqui. Infelizmente, nós temos que aprender, às vezes, por erros. E ele cita aqui Betesda. Betesda foi a primeira divisão, uma das primeiras divisões que ocorreu entre os irmãos. Eu acho que foi a primeira que ocorreu. Esses irmãos abertos aí hoje são mais conhecidos no Brasil como a Casa de Oração, tá? Eles são irmãos que, no início, quando Darby e mais outros 3 irmãos se apartaram da igreja anglicana e de todas as denominações e começaram, no Partir do Pão, a ter reuniões, e isso foi crescendo bastante, muitos saíram das denominações. Passou uns 20 e poucos anos, mais ou menos uns 25 anos, ocorreu essa divisão de Betesda. Betesda é uma cidade, tá? Essa Betesda aí, um homem que se apartou, ele ouviu sobre essa doutrina, foi lá, questionou, conversou com os irmãos, e ele era o pastor dessa igreja, era uma igreja batista. Ele era o pastor dessa igreja. E ele, no domingo, levantou e falou: olha, eu vi isso, tem esses irmãos reunidos assim, e eu estou indo para lá. Quem quiser vir comigo, venha. E todo mundo foi com ele, toda a igreja, que eles chamam de igreja, toda a congregação batista dele ali, saiu com ele, e foram recebidos em comunhão pelos irmãos, e aí foi a falha dos irmãos que fizeram isso. Receberam eles todos juntos. Não foi assim, individualmente, cada um pedindo seu lugar à mesa. O pastor veio com toda a sua congregação e falou: nós queremos reunir aqui, e aceitaram. Só que ele continuou sendo pastor, esse que foi o problema. Ele não falava que ele era, mas ele começou a ensinar algumas coisas, e no final os irmãos começaram a ver que a doutrina dele falava contra a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando eles decidiram a tomar uma decisão de disciplina, houve uma cisma grande, houve uma dissidência muito grande, né? Os que eram seguidores desse ex-pastor batista defendiam ele, existia um estado onde não quero alongar aqui, só sei que aconteceu que nessa divisão de Betesda, eles falaram: não precisa decidir. Se decidiu aqui, você for numa assembleia vizinha, eles chegando lá, se você falar que você foi disciplinado na assembleia A e for para a assembleia B vai ver se o que fizeram é certo. Se for errada a disciplina, você pode partir o pão com eles. Então, por isso que é chamada de uma reunião de irmãos abertos. Eles não têm nenhum controle disso. Cada assembleia é independente. Eles decidem. Se a pessoa falar: eu fui disciplinado em Limeira, então eu vim aqui para Piracicaba. São 2 cidades vizinhas aqui. Eu vim para Piracicaba e eu fui injustamente disciplinado. Aí a Assembleia de Piracicaba falou: o que você fez? Eu não fiz nada, eu sou isso.
aceitam o testemunho dele e recebem, ou não aceitam, falam, não, então não vamos receber você. Então, cria uma situação que, na realidade, as assembleias são todas independentes, e nunca foi independente. Não é o fato de que a autoridade do Senhor nessa localidade é que tem que tomar a decisão, que ela é uma decisão que ninguém pode contestar, ou que não afeta ninguém, só afeta a Assembleia. Não, afeta todo mundo, porque um irmão que é disciplinado aqui em Limeira, ele é disciplinado em todo lugar no mundo onde tiver irmãos reunidos em comunhão com a gente. Então, não pode um irmão de Limeira sair daqui e ir para o Cairo e chegar lá e falar, quero partir o pão com os irmãos aqui no Cairo. Eles vão falar, cadê a sua carta de recomendação? A carta de recomendação é para evitar justamente isso, que Paulo até ensina a fazer essas cartas de recomendação. É a Assembleia daqui falando, o irmão está de viagem, vai passar pelo Cairo e tem o desejo de partir o pão com vocês. Ele está em feliz comunhão conosco, tem um bom testemunho, fala tudo dele, o que ele faz. Não precisa detalhar, entrar em detalhes, mas dá um testemunho, olha, ele está aí, quer partir o pão, está tudo bem, ele está em comunhão, sim, ele parte o pão lá. E se ele tiver em disciplina, ele não vai ter essa carta. E se ele falar para os irmãos, mesmo estando em disciplina, ele comunicar, olha, eu estou indo para o Cairo, será que eu posso ir lá na reunião? A Assembleia daqui tem que falar, olha, está indo uma pessoa aí, ele está em disciplina, se ele quiser sentar lá no fundo e assistir a reunião, mas vocês não podem ter comunhão com ele, porque ele está fora de comunhão. Se ele está fora de comunhão numa Assembleia local, ele está fora em todas as localidades em que ele visitar. Isso é a unidade do corpo que nós expressamos. Se eu quebro isso daí e faço uma comunhão aberta, em que eu decido, cada assembleia vai decidir se ele pode entrar ou não, se ele pode partir o pão ou não, então nós acabamos de fazer a independência eclesiástica em tudo isso aí, né? Uma independência de autoridade. Cada um tem independência naquilo que decide. Não tem. Ele tem que decidir pensando, isso aqui vale para todos os que estão reunidos ao nome do Senhor. Então, há um peso muito grande nessas decisões. Não é só briguinha de dois que vai fazer uma divisão, ou vai colocar um fora de disciplina porque eu não gosto dele, ou coisas assim. Não, nós estamos falando de irmãos, e nós estamos falando de uma assembleia que tem o Senhor no nosso meio. E aqui, em qualquer lugar onde tiver essa assembleia reunida ao nome do Senhor, é essa promessa, eu estou no meio. E se nós estivermos andando, tratando como se fosse qualquer denominação em que eu sou o dono e só entra aqui quem eu quero, como Diótrefes quis fazer, e fez, né? Então, nós estaremos fazendo uma coisa muito errada. Então, é muito importante isso. E também esse problema, não podemos pensar de que uma assembleia de outro lugar venha para resolver o problema ou para decidir o que fazer. Se ela é consultada, convido os irmãos de uma assembleia vizinha, falam, irmãos, vocês não podem ajudar, nós não sabemos como fazer. Vem 2 ou 3 irmãos dessa assembleia que foi convidada a tratar o assunto, eles vêm, conversam, colocam as bases bíblicas, orientam, mas nunca falam, mas a decisão deve ser essa. Senão, nós estamos entrando na autoridade que não é nossa. A autoridade da assembleia é a assembleia local onde eu vivo, mas não me deu autoridade para eu ir em outra assembleia decidir. Por que isso? Porque eu não vivo lá, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei qual foi o caso, eu teria que me envolver no caso todo lá para poder falar, decide assim ou assado. E mesmo assim, essa autoridade seria invadida, né? A autoridade do Senhor naquela assembleia é invadida, porque cada assembleia que não sabe o que fazer, outro vem e decide por ele, então, por que você está reunido ao nome do Senhor? Vai partir o pão com essa cidade vizinha, não precisa ter no seu lugar. Então, todas essas coisas são tratadas porque são causas de divisão que já houveram no passado, já ocorreram no passado, e que são faladas agora, a gente trata nesses livros, o irmão trata, porque vocês vão ver, vira e mexe, vai receber um visitante que vem e fala, eu reúno igualzinho vocês, eu sou a mesma coisa que vocês. Você vai ver lá, ou ele é de uma divisão dos irmãos abertos, ou ele é uma divisão dos irmãos continentais, tem várias divisões, do Grant, tem umas... Então, a maioria depois que eles dividem, eles ficam ainda fazendo grupinho, mas vai diminuindo. Os irmãos abertos, acho que é o que tem maior número atualmente, eram os irmãos abertos. Mesmo agora, com isso, nós temos visto, nos Estados Unidos principalmente,
muitos irmãos que estavam entre os abertos, que estão buscando comunhão com os irmãos reunidos ao nome do Senhor, porque estão vendo, está uma verdadeira bagunça lá. Porque se cada um faz, eu decido aqui e a vizinha pode decidir ao contrário, em 3 assembleias eu posso estar partindo o pão, se eu for, por exemplo, só para entender, rapidinho, se eu estou na assembleia A, eu disciplino um irmão, esse irmão em rebelião vai na assembleia B e fala, olha, eles me disciplinaram errado, e eles falam, não, você pode partir o pão aqui. Daí um dia tem uma conferência na assembleia C, esse irmão que foi para a Assembleia B e foi recebido, vai estar lá na Assembleia C partindo pão, e eu vou para lá e vou partir o pão com ele. Quer dizer, ele foi colocado fora, mas eu voltei a partir pão com ele, indiretamente. Então, tem alguma coisa errada nisso, né? Não é assim, o Senhor não é Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então, nós devemos buscar a paz e confiar que uma Assembleia nunca vai poder interferir no problema de outra Assembleia. E a não ser que exista um convite, e esse convite, então, seria sem problema. Se tem mais alguma coisa, eu acho que o Coisa está perguntando mais alguma coisa aí, né? Deixa eu ver. Pergunta do irmão José Nilton. O José Nilton perguntou daquele de 1 Timóteo. José Nilton, 1 Timóteo 2:2, ele está falando para nós orarmos por esses homens, pelos reis e todos que estão em eminência, mas não tem nada a ver com nós convidarmos esses reis, esses eminentes, considerando como se fosse o corpo de Cristo. Eu estou orando para que eles eles governem bem, para que nós tenhamos uma vida sossegada, nós, a igreja. Eles não são considerados a igreja, mas nem por isso não podemos orar por eles. Lógico que podemos, nós devemos orar pelos nossos inimigos, não devemos? Mas eu não vou falar que eu vou partir o pão com meus inimigos, certo? Então, fica uma coisa bem clara aqui, ele está falando aqui que é a respeito de oração, ele fala aqui, admoesto-te, pois, antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Isso não tem nada a ver com a Assembleia sendo guiada por pessoas que estão querendo dar paz e nós possamos viver sossegado. Não é por meio disso daí. Essa paz não é por aí que vem. Não é por aquele que nos governa na Assembleia, no sentido de um ancião ou um pastoreio. Ok? Não sei se eu respondi a pergunta. Ok. Eu pensando aqui, né? Pode acontecer também de, por exemplo, você falou mais cedo aí que o Senhor pode estar trazendo aquele problema para exercício da Assembleia, né? Pode acontecer de os irmãos daquela Assembleia que estão sendo exercitados ali pelo Senhor, talvez por preguiça, né, de buscar as bases bíblicas para resolver o problema, aceitar um aconselhamento de irmãos de outra assembleia, né? E tomar aquilo, né? Como você fala, jurisprudência, né? Ah, deu certo lá, vamos fazer aqui também. E mesmo que os irmãos que deram o conselho expliquem que não é assim, mas eles, talvez a assembleia que está sendo tratada, por não querer se exercitar naquele problema, buscar do Senhor e aceita o conselho desses irmãos para tratar o assunto, pode acontecer isso? Não sei se eu consegui explicar. Sim, se uma assembleia está com um problema e ela pede um auxílio, eu posso ir não como assembleia, eu vou como um irmão, dois irmãos ou 3 irmãos daqui, vai lá e expõe, eles vão expor para nós qual é o problema, a gente vai ver na Bíblia, ler, olha, tem essa passagem, tem isso, nós orientamos nesse sentido, mas não falamos, olha, isso aí a decisão vai ter que ser essa, essa, essa e essa. Não, a gente fala, irmãos, mas como ele leu aqui no finalzinho, voltando um pouquinho no texto que a gente estava lendo lá, na página anterior, ele fala, tudo o que podemos fazer é aconselhá-los como irmãos,
E se vocês acharem que o nosso conselho pode ser colocado em prática, vocês devem apresentá-lo à Assembleia para aprovação, pois é ali que está a autoridade. Ou seja, eu posso aconselhar, falar para os irmãos cuidadores dessa Assembleia, a doutrina e tudo mais. Mas eu não posso falar, anunciem isso, sabe, como decidido. Não, vocês têm que trazer isso para a Assembleia, né, e conversar com os irmãos lá, apresentar para os irmãos, os que cuidam, porque nem todos vão estar juntos quando a gente vai conversar, às vezes, né? Essas reuniões que faz e algum irmão que em dúvida. E assim você faz tudo para a honra e glória do Senhor e para que haja ordem nas coisas de Deus. Mas eu não posso pensar que eu posso ir lá e ditar para ele o que fazer. Né? Não posso nem sequer falar, olha, a resposta é assim, número 1, faça tal coisa, número 2, faça tal coisa. Isso é lei. Nunca a palavra, no Novo Testamento, nós vemos Deus dando o que nós devemos fazer em forma de lei. Prestem atenção que é sempre Ele mostrando as coisas que nós devemos fazer, estando em comunhão com Deus, faça assim, mas no sentido de você tem o poder para fazer isso. Não é que você tem que fazer porque é uma lei, porque se você não fizer, você está condenado, você está pecando, nada disso. Quando surgem esses problemas na Assembleia, é porque Deus está querendo ensinar a Assembleia a ter exercício, exercitar a doutrina no dia a dia ali. Como buscar na palavra, como saber o que fazer e buscar a direção do Senhor em todas as coisas. Em suma, está debaixo do senhorio de Cristo. Entendi. Então aqui Mais são... uma pergunta aí, Welton, do José Newton. Pode ficar à vontade, Visa, que você está conseguindo ler aí. Deixa eu ver aqui. O irmão José Newton pergunta, irmãos, esses guias de Hebreus, para mim, hoje é um dom, entre aspas, e não são ofícios de pastores que fizeram cursos e se intitulam de pastores? Como eles podem dar conta de minha alma? Entendi que as assembleias não são conduzidas por um líder. Eu é que darei conta de minha alma com Cristo pelo que acredito, pelo que creio, Deus, entre parênteses, e pelo que aceitei Cristo, entre parênteses, como meu Senhor e meu Salvador. Não seria assim nas assembleias dos irmãos? Eu tenho uma pergunta, Nilton. Você frequenta a reunião? Você está reunido? O irmão escutou a pergunta? Porque Ainda não. Ele respondeu ainda não. Ok. Tá. Então, eu entendo. Você, você, por exemplo, você usou aqui a palavra, não são ofícios de pastores. Pastor não é um ofício, né? Pastor é um dom. Pastores, mestres, doutores, profetas, são dons. Ofício é um diácono, é um ancião, aquele que toma cuidado das coisas. Porém, existe aqueles que têm o dom e também podem ter um ofício. Você não pode dizer que cada um tem que ser uma coisa. Você pode ter 2 dons, 3 dons. Paulo, por exemplo, ele tinha o dom de evangelista, ele era um apóstolo, então ele tinha uma autoridade apostólica que não existe mais nos nossos dias, e ao mesmo tempo ele era um mestre. Era um profeta, um mestre, ele falava da palavra de Deus, foi dado a ele conhecer mistérios que foram revelados somente agora, no período da igreja, que estavam ocultos no Antigo Testamento, estavam ocultos em Deus, mistérios que só foram revelados para ele. Então, hoje, eles falam que ser pastor é um ofício. Eu entendo que você está falando de ofício aqui como um emprego, né, como uma profissão. E realmente não existe isso na Assembleia. Eu ter a profissão de pastor ou até a profissão de profeta. Eu sou um profeta. E tem alguns que se intitulam até apóstolos hoje. Eu sou um apóstolo, somos apóstolos. Alguns chamam de ministério, o meu ministério de pastoreio e tudo mais. Na realidade, o linguajar que eles usam, isso daí é muito típico. O homem, ele distorce a palavra de Deus para criar, de uma expressão bíblica, um pensamento que ele acha que é. E ele transforma essa palavra que não tinha essa aplicação, ele aplica de um modo e passa a usar isso daí
como se fosse a palavra. Um exemplo, igreja. A palavra igreja, que é eclésia, nada mais é do que uma assembleia, pessoas reunidas. Mas hoje, uma igreja, você fala assim, eu fui na igreja onde? Onde você foi? Ali naquele prédio que tem uma torre, aquilo lá para eles é uma igreja. Igreja nunca foi um templo feito por mãos humanas. A igreja é a assembleia, é onde 2 ou 3 estão reunidos para o nome do Senhor, ele está no meio. Então, a distorção das palavras hoje é muito frequente, tá? Várias palavras que são usadas hoje no meio da cristandade professa, que foram totalmente distorcidas do seu uso bíblico. Então, nós temos que sempre ler o contexto, ler não só uma tradução da Bíblia, eu não digo para ir buscar traduções espúrias, né? Não vá nunca comparar um versículo do que por exemplo, da versão atualizada do João Ferreira de Almeida com a da tradução do Novo Mundo do Testemunho de Jeová. Não vá para essa Bíblia, porque ali tem distorção não só de palavras, mas de conceitos, né? Jesus, para eles, não é Deus, entendeu? Então, eles falam que é um Deus, e assim por diante. Então, o meu conselho que eu dou é isso. Tem livros, um livro de definições doutrinais do Bruce, qualquer desses títulos, qualquer coisa que você pega, tem muitas definições lá que são importantes para te orientar com respeito à reunião, como reunimos, o porquê reunimos assim, tudo. Uma coisa eu sei, toda vez que nós despertamos para a verdade, estamos numa denominação, é muito difícil você sair dela sem trazer uma bagagem, uma mochila atrás das costas de doutrinas distorcidas e erradas que a gente nem percebe, nem sabia que era, entendeu? Então, eu acho que nós temos que sair, pensar como Lázaro, quando ele saiu, o Senhor falou, Lázaro, sai do sepulcro, ele saiu, mas ele ainda tinha alguma coisa que atrapalhava a sua saída da morte, né? Ele estava enfaixado ainda. Então, o Senhor fala, removeis as ataduras. Aí foram lá e removeram. Então, essa remoção de ataduras, eu estou fazendo como uma figura aqui, é mais ou menos a pessoa que está saindo do sistema religioso e denominacional, ele ainda sai atado por muitas faixas, e esse é um trabalho que tem que tirar para poder você ter mais desenvoltura e entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. E isso eu creio que o Senhor pode dar essa luz, e assim como a salvação não foi uma decisão em que eu fui buscar Deus, mas Ele que me encontrou, enquanto eu estava morto em delitos e pecados, também saber o local de reunião, onde eu devo estar reunido, também não é uma decisão minha, o Senhor mostra. Lembre-se quando os discípulos falaram, Senhor, onde queres que preparemos a ceia? Ele já tinha o lugar prontinho. E ele falou, segue aquele homem vai lá na rua e procura um homem com um jarro de água na cabeça. Né? A ele vocês seguem. E aconteceu. Nós temos muitas coisas no mundo acontecendo, o religioso, tem muitas denominações, eu falo que tem uma denominação para cada caráter, para cada personalidade. Se a pessoa gosta mais de agito, ele vai procurar uma que tem mais gritaria, que tem mais banda, tem música instrumental. Se ele gosta de mais pacato, ele vai para uma mais calminha. Mas é isso que o Senhor quer, que nós procuremos onde devemos estar, onde nos agrada, é escolha nossa. Não era nem no Velho Testamento, nem é no Novo. No Velho Testamento, qual foi a palavra que ele falou para Israel? Quando vocês entrarem na terra que prometida, quando eu entrar na terra de Canaã, vocês não vão levantar altar debaixo de árvores frondosas, no alto de montanha, de montes, né, verdejantes, mas no lugar onde eu escolher, ali vocês vão levar os sacrifícios, que era Jerusalém. Enquanto eles não chegavam em Canaã, ele fez o tabernáculo, e era no tabernáculo que eles tinham que levar lá os sacrifícios. Quando o Senhor Jesus encontra com a mulher samaritana, ela fala, vejo que és profeta, porque tal, e lembra essa passagem da mulher samaritana. Mas tem um diálogo do Senhor Jesus com ela, que ele fala assim,
nossos pais, ela fala para o Senhor, nossos pais adoram nesse monte e os judeus dizem que é lá em Jerusalém. O Senhor Jesus respondeu para ela, eu digo que não é nem nesse monte, nem naquele monte, mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, ele tem um lugar para adoração. E esse lugar é onde ele reunir 2 ou 3, ele se põe no meio, que é o assunto próximo que nós vamos ter. Eu já me adiantei um pouquinho para dizer, mas o próximo assunto é a respeito desse terreno de reunião. É importante falar isso, né? Porque, por isso que eu quis saber se você estava reunido, porque as suas perguntas sempre elas esbarram na dúvida de como que funciona, tal coisa tal, né? E eu oro por que o Senhor dê luz mesmo, porque a gente precisa de luz. Eu um dia tive que ter essa luz também. Eu andava lá na minha vida de formação católica, minha família toda, mas eu já tinha abandonado tudo, me denominava um ateu, cheio de ciência na cabeça, achava que sabia de tudo, que sabia mais do que todo mundo, até que o Senhor me encontrou e falou, não, seu caminho não vai ser esse, é outro. E ele me mostrou, e isso daí foi em 1973, então já vai indo para quase 50 anos que eu reúno assim, e o Senhor tem passo a passo mostrado cada uma dessas coisas. E eu creio que a verdade, a gente vai aprendendo a cada dia, e eu não aprendi tudo ainda, tem muito para aprender, e todo mundo tem, mas é o dia a dia. Nós só estaremos perfeitos naquele dia em que o Senhor vier nos levar e transformados encontraremos com Ele. Então, seremos como Ele é. Ok. São 9h22, os irmãos acham que a gente deve continuar ou a gente... O irmão Cláudio Omar quer fazer uma pergunta, levantou a mão. Pode perguntar, irmão. Oi, irmão Lineu, boa noite a todos. Oi, irmão, a gente estudou ano passado, o caso do irmão não foi que foi posto de disciplina e ele não aceitou, só não lembro o nome dele nem o local. Ali no caso, ali foi uma divisão também da Assembleia, não foi? E ali, essa daí foi a primeira e a de lá foi a segunda, que aí nós estamos estudando, não sei se é a mesma, ou é o mesmo caso aí. Não é o mesmo caso, não. Essa primeira que aconteceu em Bethesda foi no ano de 1848, se eu não me engano. Essa outra foi em Tunbridge Wells, foi em 1900 e... A divisão mesmo ocorreu em 1910, tá? Foi no comecinho do século passado, né? São coisas antigas que ocorreram, mas existem divisões mais recentes, que nem nós vimos essa em 1991, e várias, teve diversas, tá? Teve divisão, a Kelly teve uma divisão também, uns seguidores, teve a divisão, alguns que hoje nós lemos as coisas deles, mas aí são divisões que ocorreram porque era o inimigo mesmo querendo dividir, porque tudo que Deus faz, o inimigo vem destruir. Ele está ocupado em destruir aquilo que Deus faz. E é o que acontece. Aconteceu isso na igreja primitiva. Nós sabemos, a igreja no tempo de Pentecostes, eles falavam que era uma só alma, todos comiam, tinham tudo em comum e tal, mas passa alguns capítulos ali, você vê que não é muito tempo que passou, porque eles ainda estavam no templo, né? Quando surge um problema sério, né? As viúvas que eram de origem gentia, não estavam sendo servidas, porque eles depositavam tudo nos pés dos apóstolos e eles que distribuíam a comida, alimentavam e tudo mais, né? Esse era o modo primitivo que eles faziam, a igreja primitiva. Umas viúvas não estavam recebendo a sua porção e foram reclamar para os apóstolos que elas estavam sendo negligenciadas. Aí já começou um probleminha ali. E logo em seguida você já vê Paulo falando dessas divisões, dos Himeneu e Fileto, Hermógenes, o Latueiro, depois vem mais tarde, até o finalzinho lá quase, da vida de João, ele falando de Diótrefes, e Paulo falando daqueles que haviam abandonado a verdade por causa saindo atrás do mundo, e as divisões que estavam ocorrendo em Corinto e tudo mais. Então, você fica uma coisa que é obra de Satanás, meu, ele quer dividir e tal.
E Deus permite, às vezes, a divisão, como ele permitiu que Israel dividisse 10 tribos para um lado e 2 para que o que fosse sincero manifestasse. A mesma coisa acontece hoje. Então, de tempos em tempos, nós vamos ter esses problemas entre nós, porque a carne está aí presente, e se nós não estivermos com os nossos olhos no Senhor, se nós não estivermos dependendo da autoridade da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, nós vamos causar problema, nós vamos se distanciar da verdade, e isso o Senhor, então, entra e age, né? Às vezes, permitindo que haja uma peneirada, né? Como ele falou para Pedro, hoje à noite estavam cirandando a sua alma, Satanás, e eu já intervim, já fiz a intervenção, ele já estava lá orando por Pedro. E assim ele é conosco, né? Vez por outra, a gente tem que sofrer algumas coisas dessas para que se manifeste, solidifique mais a nossa fé na verdade, permaneçamos no caminho que traçamos e conforme vão acontecendo as coisas, nós vamos aprendendo e nos humilhando e confessando a nossa fraqueza, nos humilhando, confessando a nossa incapacidade, que se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos, estaríamos todos perdidos. Mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos acompanha. Maravilha. Amém. Mais alguma pergunta, Isaac? Ou os irmãos também que tiveram alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Creio que não, viu, Elton? Acredito que já ficou claro. Já são 9h27, né? Acho que está próximo do nosso horário. Aí, eu acho que a gente deveria parar aqui, né? Para na próxima a gente iniciar desse capítulo 4 aí, com esse tópico aí, o terreno bíblico de reunião. O que os irmãos acham? Esse assunto é o centro de reunião, né? Então, você imagina, vai ser um assunto longo, né? Não vai dar, se a gente começar agora, você vai ler um versículo, provavelmente. É. Então, Dal gravou, conseguiu gravar um pedacinho aí. Então, poderia finalizar aí a gravação. A gente dá graças e encerra, né, Dal? Opa! Consegue me ouvir aí? Aham. Ah, certo. Então vou finalizar aqui a gravação. Ok. Certo, eu vou tirar da tela aqui, que eu estava compartilhando, e vou dar graças aqui para a gente finalizar.